Em 1979, eu me encontrava em Lisboa, no meu 8º ano de exílio, inclusive na companhia da ex-deputada Moema Santiago, aqui presente, quando todos nós, exilados brasileiros, acompanhávamos ansiosamente o desenrolar da revolução que, naquele momento, derrubava o Shah do Irã com a sua sinistra polícia política SAVAK, e aquilo nos encheu de esperanças, até em relação a uma onda mundial que teria como ensejo a queda das muitas ditaduras pelo mundo afora. O destino da revolução no Irã foi, como o de tantas revoluções ao longo da história da humanidade, felizmente uma decepção. Ao contrário do que viria a acontecer em outros países, uma forma de ditadura foi substituída por uma outra forma de ditadura. E essa outra forma de ditadura, ela consegue ser mais cruel e mais opressiva do que aquela da qual nós padecemos aqui no Brasil durante longos anos. Aqui se suprimiu eleições livres, liberdades públicas, direitos de cidadania e de participação política, se reprimiu com violência movimentos sociais, se torturou e matou oponentes do regime autoritário. Mas não se interferia na vida cotidiana dos cidadãos comuns que não tinham participação no processo político. A opressão, ela não se exercia em todos os níveis da vida da população. Uma das principais, se não a principal restrição, e diria até mesmo mágoa, que tive em relação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de quem fui eleitor várias vezes e admirador durante muitos anos, foi a atitude politicamente impensada que tomou no episódio da greve de fome dos presos políticos cubanos e da repressão ao movimento democrático das ruas de Teherã, que foi brutalmente esmagado pela ditadura teocrática, depois da fraude eleitoral que propiciou a permanência do presidente Ahmadinejad. Isso se agravou com um gesto simbólico. Gestos simbólicos na era da mídia globalizada são extremamente importantes. O gesto simbólico de ter dado àquele sinistro personagem da ditadura teocrática a camisa da seleção brasileira, a camisa canarinho da seleção brasileira, que é evidentemente um gesto de afetividade. Não cabe um gesto de afetividade para com um tirano dessa espécie. Depois me confidenciou um dos principais responsáveis pela formulação da política externa brasileira, numa conversa confidencial, que consideravam ter sido um erro, um excesso, produto da informalidade que caracterizava o comportamento do nosso presidente. Com muita alegria, percebi, desde momentos até anteriores à posse da presidente Dilma Rousseff,
mais especificamente de uma entrevista que ela deu ao Washington Post em dezembro, que haveria uma mudança na política externa brasileira em relação a essas atitudes de compadrio com regimes de opressão. E, de fato, houve uma mudança. Penso que houve uma inflexão da política presidencial e, em algumas situações, da política do Ministério das Relações Exteriores em relação à questão do Irã. No entanto, penso que é muito pouco, é muito tímido para desfazer comportamentos que tiveram uma intensa carga simbólica e uma enorme repercussão internacional, se fazem necessários gestos de igual calibre. E o gesto óbvio, nesse caso, seria, de fato, a presidente da República receber a doutora Shirin Ebadi, da mesma forma, e foi lembrado aqui pelo deputado Nogueira, da mesma forma que recebeu Mohamed Yunus, do Green Bank, do Bangladesh, Prêmio Nobel da Paz, da mesma forma que a doutora Ebadi. Não há questão protocolar. O que nós sabemos é que houve pelo menos 3 contatos extremamente tensos das autoridades iranianas com as brasileiras, onde se advertia para repercussões extremamente graves caso, de fato, a presidente da República recebesse a doutora Ebadi. Penso que o nosso governo não poderia ter se submetido a esse tipo de pressão. Penso que deveria ter pagado para ver, porque tenho certeza, inclusive, que não haveria nenhuma consequência, porque, na verdade, o regime teocrático do Irã, isolado como está em todo o mundo, precisa muito mais das relações com o Brasil do que o Brasil precisa de relações com o regime teocrático do Irã. Dito isso, eu digo que, claro, temos que ter relações diplomáticas, temos que manter diálogo e, eventualmente, desde que de forma séria e bem preparada, exercer até mediações, na medida em que essas relações isso nos propicia. Não podemos, no entanto, escamotear nem negligenciar a questão do grau absurdo de opressão que existe naquele país, nem de políticas aventureiras de estímulo ao terrorismo internacional, envolvimento em situações gravíssimas, como foram os atentados de 1992 e 1994 em Buenos Aires, e por aí vai. Então, para finalizar, eu queria apenas dizer o seguinte: penso que é fundamental, se aqui não estejam representados, tenho certeza que muitos estão de coração, deputados do Partido dos Trabalhadores, partido que tem uma tradição de resistência à opressão. Penso que essa causa não pode ser confundida com a daqueles que, como nós, temos críticas ao atual governo. Seriam de serviço à própria causa da doutora Ebadi, que precisa ter aqui no Brasil o mais amplo espectro de apoios possível. E, por outro lado, penso que o grau de contundência da nossa crítica, ele tem que estar relacionado com o grau de absurdo da posição do nosso governo. Como, de fato, melhorou significativamente, embora não no nível que nós julgamos ser necessário, a postura da presidente Dilma em relação ao que havia anteriormente, penso que devemos estimular. Por isso eu
não concordei, embora tenha votado favoravelmente, não concordei com a palavra repúdio. Preferia que tivesse sido a palavra crítica.